nome da série de hoje e de domingo que vem se chama Homens Posicionados, Mulheres Alinhadas. E nessas últimas semanas nós temos orado, nós temos conversado muito, alguns irmãos, nós estamos em oração, em jejum, e estamos clamando e buscando violentamente aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, aquilo que Deus tem prometido para a cidade de Jacksonville, para os nossos dias, que é um derramar do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que nós acreditamos na Bíblia, irmãos. A Bíblia não é um livro somente histórico de um Deus do passado, de um Deus estático, onde a gente vai ser especialista em falar sobre onde Ele esteve e o que Ele fez. Não, Deus é um Deus vivo. Ele é Espírito e Deus continua agindo na terra, Ele continua se movendo, Ele continua falando, Ele continua curando, operando milagres. E Deus tem falado que Ele vai nos visitar nesses dias e nós cremos nisso. Ele virá, Deus está agindo ao redor do planeta Terra, Deus está visitando e Deus está preparando um cenário, porque sempre que Deus quis fazer algo na terra, irmãos, Ele escolheu juntar pessoas para gerar com Ele aquilo que Ele vai fazer na terra. E esses são dias que antecedem a uma grande visitação de Deus na terra, a um grande avivamento de Deus na terra. Irmãos, eu oro, eu leio a palavra, eu estudo sobre avivamento há 25 anos. 25 anos, irmãos, orando, buscando, lendo livros, assistindo documentários, me debruçando na palavra, visitando lugares, ouvindo homens de Deus, mulheres de Deus, nos inspirando em homens e mulheres que foram generais de Deus na sua geração, que Deus usou para marcar a história dos seus dias, lendo livros sobre avivamento, irmãos, e Deus mostra claramente um padrão no seu agir. Deus sempre, nos dias que antecedem a uma grande visitação dEle na terra, Deus vai escolher algumas pessoas para se juntar a Ele naquilo que Ele quer fazer. E nesses dias nós temos falado sobre isso. Deus, desse lugar, desse palco, Deus usou a nossa liderança global, o pastor André, tantos outros pastores, nós temos ouvido pessoas falar, Deus vai visitar Jacksonville. E nós estamos aqui. E sabemos que não é só em Jacksonville, porque Deus vai fazer em outros lugares, mas nós moramos nesse lugar. Nós estamos nos deixando gastar para a obra de Deus nesse lugar, e nós veremos Deus fazer isso. E nós queremos não ser aqueles que vão assistir do lado de fora o que Deus vai fazer, nem somente ouvir falar um dia do que Deus fez. Nós queremos ser achados por Deus, para que Ele conte comigo e com você, para aquilo que Ele quer fazer. E nós temos pregado nesses dias sobre isso, sobre oração, onde estão os famintos por Deus, onde estão aqueles que querem mais de Deus, onde estão aqueles que acreditam nessas palavras, nas promessas da Bíblia. Porque a Bíblia diz em Atos que o que Ele fez lá no passado é para nós e é para os nossos filhos. Mas antes de Deus, irmãos, tocar e encher estádios, antes de vermos Deus batizar multidões em Jacks Beach, que nós veremos, antes de grandes ajuntamentos de eventos, Deus vai fazer primeiro na minha casa e na sua casa. Deus vai começar na nossa vida. Deus vai começar no nosso casamento. Deus vai começar dentro da nossa casa. E a minha oração nessa manhã era, Senhor, vem sobre nós e mata em nós tudo aquilo que pode atrapalhar do Senhor fazer em nós, na nossa família, e através da nossa família, aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. Mata em nós, Senhor, tudo aquilo que pode ser pecado, tudo aquilo que pode ser barreira, tudo aquilo que pode atrapalhar, porque o Senhor quer nos visitar, o Senhor quer nos encontrar, mas o Senhor também quer contar conosco, o Senhor quer usar a nossa vida. E por isso nasceu essa série, Homens Posicionados, Mulheres Alinhadas. Porque nós queremos ver, irmãos, famílias envolvidas no que Deus está fazendo. Porque não há nada mais poderoso, irmãos, na face da terra, do que uma família ajustada na presença de Deus.
Não há nada mais poderoso, não existe, não é o poder de uma bomba atômica, não é o poder de uma Big Tech, não é nada, não existe um testemunho mais forte, não existe uma evidência maior do que Deus quer fazer e o que Deus vai fazer na terra, do que uma família ajustada, com homens posicionados e mulheres alinhadas. A nossa vontade e a nossa motivação e propósito, irmãos, é que o Senhor ache em nós esse casal, que o Senhor ache em você, que o Senhor desperte a mim como homem, que o Senhor desperte você como homem, que você e eu possamos ser achados pelo Senhor como homens posicionados na nossa casa. E você, uma mulher alinhada para aquilo que Deus quer fazer. Que sejamos um casal curado, que sejamos famílias restauradas que irão curar e restaurar outras famílias. E para isso, hoje nós vamos usar a história de um casal chamado Zacarias e Isabel. Está ali no livro de Lucas, capítulo 1, daqui a pouco a gente vai ler. Mas antes de um grande derramar de Deus, um grande avivamento de Deus na terra, que foi o nascimento de Jesus. Um avivamento aconteceu naqueles dias que mudou a história da humanidade, irmãos. Seja você crente ou não, todo mundo sabe que a história da humanidade é dividida entre antes e depois do nascimento de Jesus. Sim ou não? Antes e depois do nascimento de Jesus, daquela visitação de Deus, naquele tempo, naquela geografia, naquela história. Mas antes desse grande marco que dividiu a história entre antes e depois, Deus, na sua soberania, escolheu um casal. Uau! Uau! Por quê, cara? Foi Zacarias e Isabel. Tinham tantos casais na terra. Deus escolheu Zacarias e Isabel. Deus visitou Zacarias em um turno. Não foi no turno anterior, não foi no culto anterior e nem foi no culto depois. Foi no culto que Zacarias estava lá. Você já parou para pensar que pode ser agora? No culto que você está agora? Homens e mulheres que vão contribuir para nascer na terra o que Deus quer fazer nos dias que antecedem a um grande avivamento. Deus escolheu Zacarias e Isabel. Talvez nós nunca ouviríamos falar de Zacarias e Isabel se não fosse uma escolha de Deus de vir e visitá-los. Soberania de Deus, vontade de Deus. Tudo que Deus quer deseja é achar alguém na terra que diz: Senhor, pode contar comigo. Conta comigo, Senhor. Será que nós somos essas pessoas? Será que eu sou esse homem? Será que você é esse homem que Deus vai olhar e vai achar posicionado nesses dias? Será que você é essa mulher? Será que somos essas pessoas? Será que Deus vai encontrar você como homem posicionado, você uma mulher posicionada? E a partir de poucos homens, poucas mulheres, Deus vai alastrar, espalhar em Jacksonville, na Flórida, na América, nas nações. Assim como nos dias de Jesus se espalhou por toda a Palestina do século I, Judeia, Samaria, e tocou até os confins da terra e continua tocando mais de 2000 anos depois. Deus vai começar dentro da sua casa. E vai tocar a casa de mais alguém, e vai tocar a casa de mais alguém, e vai tocar a casa de mais alguém, e o seu testemunho vai chegar em outra cidade, talvez o seu testemunho vai chegar nos seus parentes lá no Brasil, e vai pegar outros casais lá, e outras famílias em outros estados, e assim como um fogo que se alastra incendiando uma floresta, Deus vai fazer de novo. Então, para começarmos, nós vamos aprender sobre a história desse casal em Lucas 1, versículo 5 ao 7. Lucas 1, versículo 5 ao 7. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor.
não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Como nós podemos ver aqui, Zacarias tinha uma função no templo. Ele tinha uma função como um sacerdote, como um homem espiritual, ele tinha suas funções. E ali no versículo 9, nós vemos que ele queimava incenso diante do Senhor. E Zacarias, ele queimava incenso e ele representava o povo diante de Deus. Tanto que no versículo 21 vai falar que o povo ficava esperando Zacarias sair daquele lugar para saber se o sacrifício tinha sido aceito ou não. Então, nós vemos que a função de Zacarias nada mais era do que ser uma voz entre Deus e o povo. Deus escolheu Zacarias para ser essa voz, para ser uma voz. E mais na frente nós vamos ver o que aconteceu com ele. Só que nessa época, a esterilidade era uma desgraça. Imagine você, mulher, você ser estéril, diante de várias pessoas que geravam ao seu redor. Você já era de idade, estéril, e o seu marido também velho. Era considerado, talvez até um pecado, uma reprovação moral, como se você estivesse fazendo algo errado. Então, aqueles homens justos e irrepreensíveis diante do Senhor, que vinham sempre servir, talvez muitos se questionavam, será que eles estão em pecado? Por que será que ela não gera? Não gerar naquela época era uma maldição. E aquela mulher continuava na casa do Senhor, os dois continuavam servindo, porque eles entendiam que Deus era bom e nada iria fazer com que eles parassem de adorar o Senhor. Eu não sei se talvez hoje você chegou aqui e pensa, o meu tempo já acabou. Eu sou velho demais, eu sou velha demais, as coisas do Espírito ficaram lá para trás. E talvez Deus esteja querendo trazer à memória aquilo que te dá esperança. As promessas de Deus na tua vida não morreram, não ficaram para trás, porque Deus tem o tempo certo para cumprir. E talvez você está questionando ao Senhor. Ficou para trás. Eu não consigo gerar. Eu não consigo fluir naquilo que Deus colocou para a minha vida. Então, no versículo 11, vai dizer assim, Lucas 1:11. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Versículo 13. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Agora pula para o 18. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho, a minha esposa também é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi Ele que me mandou, que me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias que essas coisas acontecerão, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que havia tido uma visão no santuário. Uau, que palavra, né? Nós vemos que Zacarias estava ali servindo, como talvez muitos de vocês estavam no seu turno servindo. Você poderia estar servindo no welcome ou como um diácono aqui, talvez na mídia, no louvor. Ele estava ali no seu turno, fazendo o que ele era acostumado a fazer. Um anjo aparece para ele e a primeira reação de Zacarias é ficar abalado e assustado. Isso, claro, a presença de Deus, ela assusta realmente. Só que ele ficou tão assustado e tão abalado que ele não conseguiu crer que aquilo tudo era Deus. Ele começou a se perguntar e olhar para as suas limitações. Aqui o texto nos mostra que Zacarias era religiosamente ativo. Ele tinha
os seus compromissos no templo como servo do Senhor, responsável, justo e irrepreensível. Aparentemente não tinha nada errado com ele. Só que sabe o que aconteceu? Ele estava tão ativo espiritualmente, entre aspas, que ele não estava atento à presença de Deus. Ele estava acostumado a servir a Deus, mas por causa do seu serviço a Deus, ele não atentou para a presença de Deus. Isso é muito fácil de acontecer. A gente serve tanto a Deus, está tão distraído. Vim servir, estou aqui na mídia, câmera, olha que legal, o louvor está top, legal. Mas a gente não para ouvir a presença de Deus. A gente já faz algo tão automático, é tão fácil fazer o que a gente faz, que a gente se acostuma com a presença de Deus. A gente se acostuma de uma forma que ela passa assim despercebida. E Zacarias, ele não estava familiarizado com o sobrenatural de Deus. Ele começou a olhar para as suas limitações e dizer, como pode eu? Eu sou velho demais, você não está entendendo. Ele começou a questionar com o anjo. Você não está entendendo. A minha esposa não pode gerar, eu já não presto mais para nada. Estou velho já, meu tempo já passou. Então, quantas vezes talvez você recebeu uma promessa de Deus e você fica questionando com Deus se Ele é capaz de fazer na sua vida, porque você olha muito mais para a sua limitação do que para aquilo que Ele pode fazer. Então, que nessa noite você pare de olhar para você, para o seu umbigo. Eu não posso, eu não faço, eu não gero mais. E comece a olhar para o poder de Deus, porque Ele pode. Você está se colocando no centro, enquanto Ele está dizendo assim, sai do centro, sou eu que vou fazer. Ele usou até a mula, por que Ele não pode te usar? Se Ele usou uma mula, Ele pode usar qualquer um, qualquer hora. Quanto mais um filho precioso de Deus, que fica na presença de Deus e busca obedecer. Só que esse contexto, não sei se você sabe mais de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, houveram 400 anos de silêncio. O último profeta que declarou sobre o Messias está escrito lá em Malaquias. Então, após 400 anos de silêncio, onde nenhum profeta tinha se levantado mais para falar sobre a vinda do Messias, nós vemos a história de Zacarias, um sacerdote que estava servindo no templo, que era suposto que ele era para representar Deus diante do povo. Ele simplesmente, ele tem um encontro com o anjo, a presença de Deus aparece, literalmente, para ele, e ele não acredita, ele olha para as suas limitações. E sabe o que acontece? O anjo diz, agora você vai ficar mudo até você ver o nascimento do seu filho. E na minha interpretação, eu comecei a perguntar, Senhor, por que ele ficou mudo? O que aconteceu? O Senhor falava ao meu coração, porque Ele não queria contaminar o povo com incredulidade. Aquele homem que era para ser uma voz do Senhor, para simplesmente anunciar um novo tempo profético nos seus dias, ele tem um encontro com o anjo, e já pensou ele saindo daquele lugar? Ele teve um encontro aqui, ele saindo daquele lugar. Meus irmãos, eu tive encontro com a presença, mas eu não creio. A minha esposa não está muito boa para gerar, eu também sou velho. Então, podem ir embora. Não apareceu nada aqui não, vão embora. Então, o Senhor deixou Zacarias mudo, para que todo um povo não fosse contaminado com a sua incredulidade. Então, onde estão os homens que Deus está levantando, que não vão ser essa ponte de incredulidade para os outros, mas que vão ser alguém que vão crer, que vão se posicionar, que vão dizer, a presença de Deus estava aqui, será que vocês não podem ver? Deus está levantando esse tipo de gente que vai se posicionar diante de todo um cenário. São homens posicionados que vão ter experiências com a presença
E não vão simplesmente ser ativos no culto, mas vão se deixar ser levados para influenciar outras pessoas com a verdade. E algo que Deus tem falado muito forte ao nosso coração sobre nós, homens, é que nós precisamos abandonar algumas coisas para estarmos posicionados na presença do Senhor. Primeira coisa, nós precisamos abandonar nossa religiosidade. Zacarias estava acostumado, irmãos, a cumprir o seu ritual religioso. Zacarias já fazia aquilo de uma forma automática, sem nenhuma expectativa de Deus vir, porque Deus já estava sem falar através de nenhum profeta há 400 anos. Então imagina, que saco, que coisa sem graça, que coisa assim mais sem vida, sem poder de Deus, você saber que você vai cumprir o seu ritual religioso e Deus não está lá. Você vai cantar uma canção e Deus não está lá. Você vai oferecer um sacrifício, mas Deus não está lá. Isso que acontecia nos dias de Zacarias, ele estava lá de forma responsável. E se tem uma coisa que o homem consegue ser, irmãos, é responsável, sim ou não? A gente tem orgulho de ser responsável. A gente tem orgulho de ser o provedor, sim ou não? De botar comida na mesa, de pagar as contas, de cumprir as nossas obrigações, de cumprir o nosso schedule. Nós somos responsáveis. Ei, mas a nossa responsabilidade, ela não pode ser maior do que a nossa vida com Deus. Ela pode se transformar numa responsabilidade vazia. E nós precisamos ter medo, irmãos. Ter medo de fazer as coisas e Deus não está lá. Ter medo da gente oferecer um culto e Deus não está aqui. Ter medo de simplesmente a gente se automatizar. Eu vou bater o ponto na igreja no domingo. E vou ficar aqui com Deus para começar mais uma semana. E aí parece que Deus, estando lá ou não, tanto faz, irmãos. Eu fui na igreja. Ir na igreja, irmão, e nada para algumas pessoas é a mesma coisa. Porque elas entram de um jeito e saem do mesmo jeito. Se Deus não estiver. E se Deus estiver? Porque essa tem que ser a nossa expectativa como homens e como pessoas. Que Deus esteja. Como Ele está. Agora, se Deus está, e se Deus está falando, que resposta nós vamos dar? Será que nós vamos nos posicionar? Zacarias, ele deu uma resposta ruim. Ele não acreditou. Mas ele quis manter, sabe o quê? Além da sua religiosidade, algo que nós homens somos craques em manter. Reputação. Zacarias saiu de lá, incrédulo, mudo, passivo, mas guardando a sua reputação. Todo mundo achava que ele, o cara saiu, ele teve um baita encontro com Deus. É por isso que ele demorou. É por isso que ele gastou tanto tempo, além do normal. O culto deve ter sido poderoso, foi mais do que o normal no tempo. E aí Zacarias estava mudo, mas também não disse nada para ninguém. Ele poderia ter escrito: eu estou mudo porque eu fui incrédulo. Eu estou mudo porque eu não me posicionei. Eu estou mudo porque eu não acreditei. Eu estou mudo porque Deus me visitou e a minha resposta não foi a resposta que eu deveria ter dado. Eu poderia ter dito: eis-me aqui, Senhor, e usa a minha vida. Eu poderia ter dito: oh Deus, obrigado pela tua graça, misericórdia, de lembrar de mim. Quem sou eu? Um pobre ser humano, pecador, e o Senhor escolheu depois de 400 anos, escolher a minha vida, a minha casa, para nascer aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Ele poderia ter reagido de uma forma diferente, mas a reação dele foi de incredulidade. Irmãos, ei, por favor, em nome de Jesus, você que é homem está me ouvindo. Deus está falando. Nós precisamos jogar fora a nossa religiosidade. E nós precisamos nos importar menos com a nossa reputação. Nós precisamos dar uma resposta adequada para o que Deus está falando nesses dias.
Muitos homens querendo ser grandes responsáveis da sua casa e grandes guardiões do seu nome, da sua reputação, estão gerando mulheres frustradas dentro de casa. Mulheres que querem gerar o que Deus tem. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você, homem. Para Isabel gerar o que Deus tinha para fazer, ia sair de dentro de Zacarias. Para Deus gerar o que Ele quer fazer na minha e na sua casa, homem, vai sair de dentro de você. Tradicionalmente, na história das igrejas tradicionais, a gente ouve falar, né? Círculo de oração é de mulher. Quem é crente há mais tempo aí? Deixa eu ver, levanta a mão. Círculo de oração é das irmãs do coque. Quem é dessa época? Quem ora mais? As mulheres. Quem fala da Bíblia para os filhos? As mulheres. Quem leva os filhos para a igreja? As mulheres. Aqui em Jacksonville eu cansei de ver homens parando o carro no estacionamento, deixando a mulher, o filho e ele voltando para casa para assistir jogo. Homens que ao invés de estar aprendendo a palavra, estão indo assistir o Brasil perder de 4-1 para a Argentina. Bem feito. A sua responsabilidade e a sua reputação não vai levar a sua casa para onde Deus quer levar. O seu dólar não vai gerar nos seus filhos o que só Deus pode gerar. Nós precisamos ser homens posicionados, e um homem posicionado é um homem que morre. É um homem que põe a cara no pó e chora e clama por misericórdia. Porque nós sabemos as nossas fraquezas. Nós sabemos as nossas limitações. Nós sabemos aonde o calo aperta, sim ou não? Eu sou de uma terra, irmãos, que homem não chora lá no Nordeste, né? Mas na presença de Deus, irmãos, não há nada melhor do que chorar. Não há nada melhor do que se arrepender na presença do Senhor. Deus quer fazer os homens chorarem mais uma vez. O tempo da sequidão dos nossos olhos vai acabar. Nós vamos ver um bocado de homem chorão em Jacksonville. Você que está nos assistindo em casa, Deus vai te pegar também. Não sei se está aqui ou se está ali, mas Deus vai te pegar também. Não adianta você ser um responsável, pagar as suas contas, o provedor do dinheiro, mas não prover a presença. Nós precisamos ser aqueles que mais choram pela nossa casa, que mais choram pelos nossos filhos, que mais choram pelas nossas esposas. As nossas esposas vão ser alinhadas se sair de dentro de nós. Isabel só ia conseguir gerar no ventre dela algo que estava dentro dele, Zacarias. Isabel não ficou grávida do Espírito Santo, foi só Maria. Para Isabel gerar o que Deus queria, saiu de dentro de Zacarias, cara. Agora tem muito homem que não se posicionou ainda, porque você não cordou o cordão umbilical com a sua mãe. Tem muito homem que tem uma relação afetiva tão próxima com a mãe, que isso vai gerando um ciúme na esposa, que você não pertence 100% à sua esposa, porque você está dividido entre o amor da sua mãe e o amor da sua esposa. Mas a Bíblia diz que você, quando se une à sua esposa, você abandona o seu lar, abandona o seu pai, abandona a sua mãe. Isso não é desonra. Isso é simplesmente um compromisso que você está gerando com uma nova família, onde você vai ser uma só carne. Então, tem homens que talvez hoje precisem cortar o cordão com suas mães. Por quê? Porque a primeira pessoa que você precisa honrar agora é a sua esposa, não é a sua mãe. Você se tornou uma só carne? Amém. Mamãe, te respeito, papai, te respeito. Mas a minha mulher agora é a minha esposa, eu devo honrá-la. E os meus filhos, nós fazemos agora uma nova família. Tem gente que acha que mãe, pai, filhos, é tudo uma família só. A sua mãe, seu pai, a sogra, o sogro, é tudo uma família só. E você tem que viver junto com todo mundo. Não,
Você precisa honrar a sua esposa e dar honra para ela, mais agora do que a sua mãe. Por quê? Porque ela que vive com você, ela é uma só carne com você. Você não vai agora, mamãe, eu estou precisando de uma ajuda, eu preciso de um conselho. Não! A sua esposa é que merece a honra, porque ela está carregando a carga com você. Então, tem muitas mulheres que não podem confiar nos seus maridos, porque sabem que os maridos vão lá falar para a mamãe. Ou seja, você precisa crescer como homem, se colocar na posição de homem, de marido, deixar pai e mãe, realmente para você se posicionar para aquilo que Deus deseja para a sua vida. Aí sim, você vai viver um casamento alinhado. Por quê? Porque agora você vai estar honrando a pessoa que Deus te deu como esposa. Amém? E algo que nessa manhã nós vivenciamos muito forte, e algo que nós queremos compartilhar com vocês é que nós estamos aqui, eu e Janinha, os dois, o microfone na mão, não porque nós somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que você que está aqui, nem de você que está em casa nos assistindo. Nós simplesmente somos um casal que há quase 27 anos atrás fizemos uma oração quando ainda namorávamos. Falamos, Senhor, que no nosso casamento, a nossa história seja diferente. Nós vemos histórias de famílias onde vivemos muitos problemas, pais divorciados, abandono do lar, não eram cristãos, em tantas coisas que trouxeram dor para a nossa vida como criança, adolescente, jovem. E Jesus entrou na nossa vida, curou o nosso coração, restaurou a nossa casa, e o Senhor nos deu a possibilidade de casar e construir uma história diferente. Nós não somos melhor do que ninguém, nós falamos isso direto para os nossos filhos, por isso que amamos tanto Jesus, amamos tanto a Bíblia, amamos tanto a igreja, e dedicamos tanto a nossa vida por Jesus, porque nós sabemos de onde Ele nos tirou, quem nós éramos ou quem nós seríamos se não fosse Jesus. Talvez, e muito provavelmente, sem Jesus, esse ano eu e Janinha não faríamos 24 anos de casados. Nós poderíamos ser como qualquer outro ser humano na terra sem Jesus, entrar nas estatísticas dos divorciados, famílias destruídas, filhos órfãos de pais vivos. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu aprendi isso com um professor meu há 25 anos atrás, no seminário teológico. O maior pastor dos pastores, e eu vou colocar aqui, talvez dos homens, é a sua própria esposa. E muitas vezes, a pessoa que Deus usou violentamente, poderosamente na minha vida, foi essa mulher. E hoje à noite ali, naquele chão, um cara no chão, no pó, e eu orava, eu falava, Deus, me mata mais. Me mata mais, Senhor. Ainda tem áreas na minha vida que eu preciso morrer. Ainda tem coisas no meu casamento, Senhor, na forma como eu crio os meus filhos, que eu preciso morrer. Porque eu oro tanto por avivamento, mas eu não quero ser um empecilho para ele na minha casa. Pelo contrário, eu quero ser o canal de Deus para minha esposa, para os meus filhos, e para que a minha casa seja um canal para outras famílias. Mas Deus ainda, eu preciso morrer, Senhor. E muitas vezes Deus levanta a minha esposa. E se tem uma coisa que ela sabe fazer, é confrontar, irmão. Quem conhece Janinha sabe. Ela chega com o pé nos peitos, uns 2 pés no peito, né? Essa carinha quieta assim, ó. Você sabe de nada, irmão. Você é uma pantera, você é violenta. Ela chega, puf.
Mas mais uma vez, irmãos, eu quero honrar a vida da minha esposa publicamente. Mais uma vez eu quero dizer que, assim como Adão não viveria o que Deus tinha para ele, e não cumpriria o propósito dele sem Eva, eu não seria quem eu sou e não cumpriria o meu propósito sem você. Mais uma vez, eu quero dizer que eu te amo e eu te peço perdão por todas as vezes, isso Deus falou muito forte comigo hoje de manhã, todas as vezes que você estava sendo boca de Deus na minha vida, e eu achava que as suas palavras eram de ofensa, mas na verdade eram palavras de cura, que as suas palavras eram palavras de condenação, mas eram palavras de libertação para mim, que todas as vezes eu achava que você estava colocando holofotes nas minhas fraquezas, mas você estava trazendo a luz de Deus onde havia trevas na minha vida. E eu quero declarar que eu amo, eu sou apaixonado por você, que eu quero envelhecer do seu lado, saudável, fitness. Até para malhar, ela me confronta. Todo dia a gente vai malhar junto. Mas ela sabe que se não fosse ela, eu não seria esse cara fitness que eu sou. Porque uma mulher alinhada alinha todas as áreas do marido, não só a espiritual. Mas eu quero ser esse homem posicionado mais e mais, para proteger você, para impulsionar para o seu chamado, para fazer você voar e dar destino para os nossos filhos, para gerar dentro de você aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, da nossa casa. Te amo, viu? Nós queremos fazer um momento nessa noite simples, irmão, muito simples, mas muito especial. Eu quero convidar você que está aqui e você é casado, para você vir aqui à frente. Vem para cá, você mesmo que é casado, pega na mão da sua mulher, já começa a posicionar agora, homem. Ah, amor, não vou não, vai sim. Vai comigo. De manhã a gente fez algo tão especial, irmãos. Vem para cá, vem para cá. Se tem uma coisa que nós precisamos resgatar na nossa casa, nas nossas famílias, é o olhar no olho. Então, antes da gente orar de forma coletiva, todos nós, antes da gente fechar os olhos e falar com Deus, o Senhor está dizendo assim: olha, antes de você fechar os olhos e falar comigo, talvez você vai ter que abrir os seus olhos e falar com a sua esposa. Você vai ter que falar para ela: homem, presta atenção, estou falando para os homens agora. Você sabe onde você está falhando. Você sabe quantas vezes a sua mulher te confrontou e você ficou chateadinho, emburrado. Alguém é igual a mim aí? Por favor, não me deixe me expor sozinho, por favor. Você sabe quando ela vem dar aquela confrontada, aí você, ela fala assim: não se sinta ofendida. Você já está ofendido. Só que você sabe que se você se mantiver no lugar de ofensa, a vida que Deus quer fazer, a obra que Deus quer fazer, ela vai ser bloqueada por uma posição sua e minha. Mas se nós escolhemos morrer, a vida que Deus quer trazer, a restauração, o exemplo para os nossos filhos, a aliança vai ser fortalecida se nós nos posicionarmos como homens. Por isso eu quero te encorajar, não olhar mais para mim. Esquece que tem alguém olhando para você. Eu quero te encorajar a olhar no olho da sua esposa. Ninguém quer ouvir o que você vai falar para ela, ninguém quer saber o que você vai falar para ela, mas eu sei que alguns homens precisam falar algumas coisas para as mulheres agora.
Talvez faz tempo que você não faz isso. Olha de verdade, irmão. Olha no olho da sua mulher. Se for necessário, pede perdão, como eu pedi hoje de manhã para minha mulher. Hoje de manhã eu tive que chegar para ela, antes de subir nesse altar aqui, eu falei: amor, me perdoa, eu vou ser um novo homem. Eu vou ser um novo homem. Eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero abandonar coisas na minha vida, eu quero deixar de ser religioso em algumas áreas, eu quero ser um pai melhor para os nossos filhos, me perdoa. Fala, vamos lá, você é o homem, se posiciona agora. Olha no olho dela. Esse não é um culto de casal, mas não há nada mais poderoso do que uma família ajustada na terra. E se você um dia vai casar, por favor, se inspire, aprenda com a Bíblia, escolha a pessoa certa, seja um homem posicionado na sua casa no dia que você casar. Não é vergonhoso pedir perdão, vergonha é permanecer no erro. Não é vergonhoso assumir sua fraqueza, vergonha é ficar no orgulho de não pedir perdão. Esse casal aqui, essa moça aqui, de jovem senhora aqui, eu sinto Deus dizer para você que Deus te tirou de trás das malhadas, que Deus te traz agora para um lugar de evidência, onde muitos talvez eles não acreditaram no seu potencial, não te viram, e talvez isso te ofendeu de uma forma muito agressiva e mexeu com o teu coração. Mas o Senhor manda te dizer que Ele vai te colocar, Ele vai te plantar num lugar onde você vai ser visto, porque o Senhor tem visto o teu coração. Muito do que você vai viver é por causa da autoridade dessa mulher, da autoridade que ela carrega dentro do seu lar. Essa mulher tem plantado com lágrimas. Essa mulher tem gerado aquilo que você vai ser no reino do Espírito, porque ela sabe o que é derramar lágrimas pela sua vida. E Deus vai te levantar para honrar a tua vida, mas para honrar a vida dela também, por aquilo que ela tem gerado no secreto. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós queremos ter um momento agora para as mulheres, e Deus coloca muito forte no meu coração. Imagina Isabel, 9 meses grávida, do lado de um homem passivo, calado, mudo, sem direção, sem posicionamento, sem estar posicionado. E aquela mulher 9 meses gerando sozinha, irmãos. Mas eu quero declarar sobre você, mulher, e Janinha vai fazer uma oração sobre vocês agora. Aquilo que vocês estão gerando, um dia a boca de Zacarias destravou. Um dia a boca dele destravou, e Deus vai destravar os homens dessa geração. Mas que você não esmureça, que você não jogue a toalha, que você permaneça gerando o que Deus botou dentro de você, porque vai chegar o tempo, não só do seu marido, mas os seus filhos vão se posicionar na terra. Nós vamos orar pelas mulheres agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por todas as mulheres que estão aqui, Deus. Ó Deus, como um exército, que o Senhor venha nos alinhar, Senhor, em linha reta, Senhor, numa posição que o Senhor deseja para as nossas vidas, Senhor. Mulheres que são virtuosas nos seus lares, mulheres que não reclamam todo o tempo, mas sabem o caminho da Tua presença, para gerar em oração os maridos, Senhor, que vão se levantar e se posicionar. Não são mulheres que são como goteiras, que muitas vezes são chatas, Senhor, que muitas vezes são birrentas, Pai, mas mulheres sedentas da Tua presença, mulheres que clamam a Ti e que vêm, Senhor, ó Deus, a cada dia a Tua presença, clamando por algo mais, e que por causa disso, elas simplesmente, Senhor, elas espalham a luz do Senhor por onde elas vão. Elas são mulheres que levantam os filhos, são mulheres que são inspiração para os seus maridos, para os seus filhos e para outras
das mulheres. Levanta essa geração de mulheres, Senhor. Oh Deus, que não se cala, Senhor. Oh Deus, que gera no secreto, Senhor, para ver, trazendo à luz o que o Senhor vai fazer nesses dias. Em nome de Jesus. Aleluia. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer mais uma última oração nessa noite. Agora para todos que estão aqui nos assistindo, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração nessa noite. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença aqui no nosso meio. Assim como o Senhor visitou Zacarias, o Senhor nos visita hoje. E hoje o Senhor quer nos encontrar. E sempre que temos um encontro com o Senhor nos marca. É um antes e um depois. O Senhor conhece cada um aqui pessoalmente, como o Senhor conhecia Zacarias e Isabel. O Senhor sabe especificamente o que o Senhor quer fazer na vida de cada um que está aqui. E por isso nessa noite, com a mão no nosso coração, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão pela nossa incredulidade, pela nossa religiosidade. Perdão, Senhor, pela nossa passividade, por não estarmos alinhados com os teus sonhos para nós, por andarmos nos nossos próprios caminhos. E nessa noite, você pode orar comigo assim: eu entrego o meu coração para Jesus. Eu reconheço que sou um pecador, mas que Jesus morreu na cruz por mim e ressuscitou para que eu hoje pudesse ser livre de todos os meus pecados, de tudo que me prendia e me amarrava, para que eu possa ser livre para viver toda a vontade de Deus para mim. Eu entrego o meu coração para Jesus. Eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus morreu por mim, ressuscitou, e eu quero que Ele seja hoje o Salvador e Senhor da minha vida. E eu que estive nos caminhos do Senhor um dia, mas me desviei, hoje à noite eu confesso o meu pecado, a minha distância, mas eu me arrependo e volto para Jesus. Ainda de olhos fechados, por favor, eu vou contar de 1 até 3. E se você fez uma dessas duas orações, de entrega pela primeira vez da sua vida para Jesus, ou de reconciliação, no 3 eu vou pedir para você levantar o seu braço, porque eu preciso orar por você. 1, 2, 3. Tem alguém aqui hoje à noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Jesus? Se você é essa pessoa, se você está aqui, ou se você está em casa, nós queremos orar por você. Tem alguém aqui nesse auditório que deseja entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Amém? Todos os cultos nós precisamos fazer isso, mas eu quero agora orar então para a gente encerrar. Vamos orar para encerrar? Eu sei que essa semana ainda talvez algumas famílias vão ter algumas conversas, Deus vai fazer algumas coisas. Deus só está começando a fazer o que Ele quer fazer nesses dias. E eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar que cada palavra que Deus derramou no seu coração vai encontrar um terreno fértil, vai encontrar um terreno pronto para essa semente germinar, brotar e gerar todo o fruto que o Senhor quer gerar na nossa casa, na nossa vida. Deus, nesses dias que precedem um grande avivamento na terra, que o Senhor ache em nós homens posicionados e mulheres alinhadas. Em nome de Jesus, vamos aplaudir Jesus, porque Ele é maravilhoso, porque nós amamos Jesus, porque Ele é poderoso e Ele é fiel em cada uma das suas promessas, e Ele vai cumprir cada uma das suas promessas. Aleluia.